Boa noite, amigos. Mais uma vez, Gabriel Parisi com vocês, numa live, essa live tão especial, né? Que antecede os 200 anos de nossa independência. Momentos dramáticos, guerras fratricidas na Bahia, no Rio de Janeiro e no interior do Brasil, pela causa da independência, ou a permanência do Brasil como colônia portuguesa. Né? E sabíamos nós que o caminho já estava sendo preparado por Dom João VI, né, para que o Brasil pudesse ser uma nação livre, mas sobre as rédeas de Portugal, as rédeas de Portugal, sendo Dom Pedro I o imperador brasileiro, porque a ideia não era uma ruptura total com Portugal, a ideia era uma independência, o Brasil sendo um território independente de Portugal, mas com laços com Portugal, não com ruptura com Portugal, né? E essa independência foi realizada através de um acordo, né, entre a elite portuguesa e a elite brasileira que estava aqui junto com o povo, alçando, querendo a independência. A independência sendo com a indicação de Dom Pedro I, né, sendo nosso imperador, ou seja, a continuidade da monarquia continuando sob uma direção firme, fidedigna, forte, alinhada, né, não com rupturas, se tornando uma república ou através de caudilhos, como aconteceu na América Espanhola, né, gente? Então, a gente sabe que foi uma situação muito difícil, né, para o Brasil ter esse status, né, de independência, né, desde independência estatal, independência política e independência territorial, né, sob a égide, né, da monarquia. Ou seja, a monarquia continuava sob a aclamação do povo brasileiro ao filho de Dom João VI. Ou seja, a monarquia continuava, mas uma monarquia brasileira. Né? A monarquia ela não foi imposta, a monarquia brasileira ela foi um acordo entre todas as câmaras municipais, né? Por aclamação. Então, Dom Pedro I casou com Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, e ela tinha já conhecimento do que se passava nas terras brasileiras, né? Um país muito difícil, um país muito extenso, um país com escravidão, um país a ser trabalhado, a ser moldado, a ser civilizado, né? Demandaria muito recurso, muita luta, muita ousadia, né, da família imperial para começar praticamente do zero, porque a monarquia brasileira estava iniciando, né? O que o Brasil tinha era do Império Português, mas já tinha um bom começo, né? Porque o Império Português naquela época já tinha deixado alguns legados positivos, né, em terras brasileiras, né? Por exemplo, a cultura religiosa, a cultura ocidental, né? O princípio estatal da formatação dos trabalhos políticos, né? De câmaras municipais, né? De Senado, de câmaras municipais, né? De acordos políticos. E
também Portugal já tinha deixado já uma certa riqueza aqui no Brasil, né? Pecuária, galinhas, porcos, cavalos, a cultura da laranja, a cultura da cana-de-açúcar, a cultura do tabaco, né? A cultura do café e outras riquezas, né? Outras culturas da agropecuária brasileira para transformar o Brasil numa potência. Então, estava em um transcurso, o início de um grande país, de um grande império, né? Mas o que nós vimos ao longo desta trajetória, desde o início até o dia de hoje, gente, o que nós vimos? A presença de traidores. O Brasil sempre teve presença de traidores. Veja só a questão da Guerra da Cisplatina, por exemplo. A Cisplatina foi um território fundado por Portugal, em 1660. O Império Português fundou Cisplatina com dois acordos. O Acordo de Madrid, em 1650, e o acordo, né, diz aqui, em 1777, né? E nesses acordos estava, então, formatada, então, a presença de Portugal naquela região, fundando, então, a Colônia do Sacramento, né? A Colônia do Sacramento foi fundada em 1670, mas o território passou a pertencer à Espanha em 1777, sendo colonizado nos moldes espanhóis. Na época em que a coroa portuguesa se transferiu para o Brasil, Dom João VI incorporou novamente a região. Né? Então, por que Dom João VI fez aquilo? Porque Dom João VI ele quis se vingar da coroa espanhola por ter permitido abrir o território espanhol à invasão napoleônica para invadir Portugal. Então, Dom João VI, sabidamente, ele, com a presença da coroa real portuguesa no Brasil, teve mais força para ele fazer isso. Então, ele reanexou a colônia portuguesa, a Cisplatina, a colônia portuguesa, ao reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então, a partir de então, a colônia do Sacramento passou a ser chamada novamente de Cisplatina e a Cisplatina, inclusive, enviou representantes constituintes para fazer a primeira carta, né, de 1824, que foi rejeitada por Dom Pedro I. Essa carta foi rejeitada, mas a Cisplatina tinha representantes nessa constituinte, né? Então, gente, não foi fácil, vocês vejam, tinha essa questão da Cisplatina, tinha a questão do Império Brasileiro que estava nascendo. Dom João VI não queria que o Brasil virasse repúblicas aos moldes da coroa espanhola. O Brasil tinha uma extensão imensa para tomar de conta, com poucos recursos. O Brasil tinha o problema da escravidão, que já estava manchando o território luso-brasileiro, né? Tinha aquela arenga, aquele problema entre brasileiros e portugueses no território brasileiro. Enfim, gente, não foi fácil. Todo esse drama o início brasileiro foi uma situação dramática, né? Mas graças ao casamento de Dom Pedro I com Leopoldina, essa imperatriz, a consorte de Dom Pedro I, lindíssima, inteligentíssima, sábia, tinha conhecimento de tudo que está acontecendo no Brasil, amava o Brasil e passou a amar o povo brasileiro, ajudou Dom Pedro I a decretar a independência do Brasil.
né, para o Brasil, então, seguir seus caminhos, um país independente, mas não com ruptura total com Portugal, né? Então, foi quando, em dia 2 de setembro, Maria Leopoldina decretou, através das Cortes Gerais, e influiu para que Dom Pedro I declarasse a independência do Brasil no dia 7 de setembro. Então, foi um espaço aí de 5 dias, né? Dom Pedro I estava voltando de Santos, né, com a sua comitiva, e encontrou os majores, né, enviados da corte para entregar a carta de declaração, de pedido do imperador para a declaração da independência do Brasil. E o que nós vimos nos decorrer dos anos, gente? A luta de Dom Pedro I para reanexar a Cisplatina ao território brasileiro. E ele não foi feliz na campanha militar. Consumiu muito dinheiro, certo? E com pouca sabedoria de alguns militares ali que estavam tentando alçar uma vitória para a reanexação da Cisplatina ao território brasileiro, porque o que acontecia ali nada mais é do que a Argentina estava instigando guerras, invadindo o território constantemente, atacava os fazendeiros brasileiros, os fazendeiros portugueses, roubava toda a riqueza, praticamente, era uma coisa horrível. Então, não foi fácil. E o Brasil, então, com algumas perdas, 16 mil homens foram enviados para essa guerra, na tentativa de reanexar a Cisplatina ao território brasileiro. Mas o que acontece, gente, que Dom Pedro I não teve um apoio no Senado, né? O apoio militar foi por água abaixo, não teve sucesso, porque a gente via que era uma situação em que não só dependia de recursos, mas de estratégia militar, que estava incipiente ainda no país. Sendo que os argentinos já conheciam já o território, já praticamente todo aquele território os argentinos já conheciam. Os argentinos, então, atacavam constantemente os brasileiros e o território da Cisplatina. Foi quando Dom Pedro I, nesse retorno para o Rio de Janeiro, ele veio derrotado dessa guerra, e com isso ele teve a perda de popularidade. Popularidade, quem fala, são os livros de história, tá, gente? Então, os livros de história todos dizem que Dom Pedro I, depois dessa guerra, perdeu popularidade, mas não é verdade isso. O que houve foi traições, tanto do corpo militar como do corpo senatorial e da maçonaria, que traíram Dom Pedro I, forçando ele ao fatídico dia dele não conseguir mais, através do seu poder, continuar no cargo de imperador, e o que lhe restava era apenas a renúncia. Então, gente, essa turma de inimigos do Brasil é desde a época de Dom João VI, desde a época de Dom Pedro I, essa turma contra o Brasil, né? Inclusive, muitos protestos havia no povo brasileiro contra o seu retorno para Portugal. Então, a popularidade é uma mentira. A perda de popularidade de Dom Pedro I por perda da guerra é uma mentira desse livro de história. A perda de popularidade foi entre os políticos, daqueles senadores lá, tudo da maçonaria, que tinha ali um viés republicano, já queria tornar o Brasil uma república. Estavam conspirando contra o Império já naquela época de Dom Pedro I. Então, gente, não foi fácil, foi muito triste a entrega daquele papel
assinado por Dom Pedro I, nas mãos daquela corte de traidores, daqueles senadores traidores lá do Rio de Janeiro, que queria depor Dom Pedro I como um ditador, considera como um ditador, mas ele não foi um ditador, ele foi muito macho, ele foi homem, foi para a guerra, ele combateu os inimigos da pátria e queria reanexar, reconquistar a Cisplatina para o Império Brasileiro, mas por causa dos traidores, o território da Cisplatina se tornou uma república, chamada República Oriental do Uruguai. Entenderam, gente? Então, mas nós agradecemos muito a Dom Pedro I por 3 atos de bravura que ele fez para nós brasileiros. Primeiro ato, Dia do Fico. Segundo ato, a Constituição de 1824, a Constituição mais linda que o mundo já presenciou. A Constituição mais perfeita que poderia ter acontecido em todo o hemisfério ocidental, gente. Que foi a Constituição de 1884, uma Constituição liberal, uma Constituição onde perfeitamente os poderes poderiam estar em equilíbrio com a figura do imperador, com o poder moderador. Ou seja, os poderes coexistindo entre si, mas um respeitando realmente a alçada de outro poder, realmente. Por exemplo, a Câmara não poderia se intrometer nas atribuições do imperador, e vice-versa. Mas o que a gente via na prática era sempre a tentativa desses políticos se atreverem em atropelar os poderes do imperador. Isso a gente viu claramente com Dom Pedro II. Dom Pedro II dissolveu o parlamento durante 11 vezes. Ele dissolveu o parlamento em 49 anos de poder. Dom Pedro II dissolveu o parlamento e outras atitudes mais que ele usou da alçada do poder moderador para resolver problemas difíceis. Por exemplo, a questão Christian, né? O poder moderador estava ali presente para decretar a suspensão diplomáticas, né? De acordo diplomático com a Inglaterra, com o Império Britânico, o maior império que já existia. Então Pedro I teve a coragem, junto com o poder moderador, decretar a suspensão das relações diplomáticas contra o Império Britânico. Olha isso, gente. Eu pergunto para você, gente, a República hoje tem poder para quê? Tem algum poder, por exemplo, de fazer pelo menos uma oferta de um asilo diplomático a uma presidenta que está sendo perseguida lá na Bolívia? O presidente da República pedindo secretamente ao presidente da Argentina para que ele interceda junto ao presidente da Bolívia, para que o Brasil que o Brasil está oferecendo um asilo para ela se proteger da ditadura boliviana. Olha que vergonha isso, gente. Esse Brasil República, esses traidores do povo brasileiro, a presidência da República é traidores, as Forças Armadas, bandos de traidores, políticos traidores. Entende, gente? Não tem relações diplomáticas, arão diplomático. Esses generais do Exército Brasileiro são os traidores. Entendeu? Eles esses exércitos brasileiros aí, eles estão traindo o povo brasileiro desde 1889, desde a época do Império, eles traem o povo brasileiro. As fronteiras todas desguarnecidas, onde entra todo tipo de crime, tráfico de drogas, contrabando, tráfico de pessoas, entendeu? E nada se faz. O que esses generais querem? É isso aqui, ó, dinheiro e fama. Se creem inteligentes, se creem
se querem intelectuais, esses traidores, esses porcaria desses generais do Exército Brasileiro. Então, gente, uma vez, se Deus permitir a volta da monarquia, gente, nós vamos decretar uma lei que esses militares brasileiros serão proibidos de se meter em política. Nós vamos proibir isso. E aquele general e aquele político, aquele militar que se meter em políticas será julgado e preso. Porque isso que nós estamos vivendo hoje foi porque não existia essa lei lá em 1889. E esses políticos e esses militares aí ficavam conspirando contra o imperador. Entende? Então, gente, nós temos que nos unir para nós termos coragem, para nós mudarmos de regime. Ah, Gabriel, mas isso pode ser possível se houver um plebiscito. Então, gente, eu sempre digo aqui nas minhas lives, plebiscito, referendo, não tem acordo. Os comunistas da República Brasileira não aceitam plebiscito, referendo. Eles só aceitam referendo e plebiscito se o plebiscito e se o referendo for do lado deles. O que aconteceu no plebiscito de 93, monarquia e república? O que foi que eles fizeram? Fraudaram o plebiscito no STF, fraudaram o plebiscito no Congresso Nacional, na mídia. Então essa turma sempre vai fraudar plebiscitos. Não adianta você querer, monarquista, alçar uma ideia de monarquia no Brasil via plebiscitária. Isso não vai existir. Tá certo? Só vai existir a possibilidade de monarquia no Brasil através de um presidente monarquista, como houve na Espanha. Na Espanha, o presidente Franco da Espanha, o caudilho espanhol, Franco, tinha massivo apoio popular. E ele ofereceu um plebiscito para a volta da monarquia, sendo ele o indicador do próximo rei. O povo espanhol foram às urnas. 94%, mais de 90% do povo espanhol apoiou o presidente Franco neste plebiscito, dando apoio para ele indicar então o próximo rei. E ele então indicou então Juan Carlos, e era garotinho ainda, mas já estava sendo preparado já para essa possível realidade. E um outro plebiscito houve dentro do Congresso Nacional da Espanha, dentro da Assembleia Nacional Espanhola. A monarquia estava fazendo a transição da República com o regime democrático, e nessa pauta estava também a continuidade, se a confirmação da monarquia ou não, né? Naquele evento, naquele momento. E os congressistas continuaram com o regime monárquico, apoiando, sendo a monarquia a instituição que deveria continuar na Espanha. Então, praticamente foram dois plebiscitos, um antes do Franco e o outro depois do Franco. Um antes do Franco através do apoio popular e o outro depois do Franco no Congresso Nacional. Isso com toda a influência que o general Franco tinha
de ditadura que tinha. Olha a dificuldade que teve, gente, para devolver o poder à monarquia na Espanha. Né? Eu pergunto para vocês, um país como esse país aqui, o Brasil, cheio de traidores, cheio de políticos traidores, cheio de terroristas, cheio de comunistas, juízes, 90% dos juízes brasileiros são comunistas. 90% do exército brasileiro são comunistas, são criptocomunistas. São positivistas. O que é o positivismo? O positivismo é um sinônimo de comunismo. Sinônimo de socialismo, é uma filha. É a filha do comunismo. Elas pensam parecidas. Elas são irmãs, elas são irmãs trigêmeas. São trigêmeos. Socialismo, comunismo e positivismo são irmãs trigêmeas. Tá? E qual é a mãe? A mãe prostituta dessas três, quem é? O evolucionismo, o ateísmo de Darwin. Nasceu lá essa ideia. Então, o ateísmo deu vertente a 3 ideias políticas, não só 3, mas também tem o fascismo também. São 4 filhas gêmeas que são contra o Ocidente, contra o cristianismo. Por isso que esse Ocidente está arregado nesse jeito que está aí. Totalmente dominado, totalmente escravizado por esses comunistas aí. Por quê? De onde veio isso, gente? De onde veio isso? Lá de 1879. Aqueles traidores lá, aqueles generais traidores de 1879, aquele Deodoro, aquele metido a besta lá, aquele metido a intelectual, se meteu a mudar o regime do país. Depois aquele traidor, depois veio outro traidor chamado Floriano, um assassino, Facínora. Saiu para perseguir todos os contrários do regime republicano. E o regime e a ordem era fuzilar. Quantos monarquistas foram fuzilados na beira dos penhascos? Eram presos em vagões dos trens, o trem parava e eles eram fuzilados e jogados nos penhascos. Quantos monarquistas morreram desse jeito? E aquele massacre de Canudos. Depois veio aquele traidor chamado Prestes, Luiz Carlos Prestes, do movimento tenentista, do exército brasileiro. Está vendo aí? Outros traidores que vieram na Segunda Guerra Mundial, Mascarenhas e esse tal de Castelo Branco, traíram os generais aliados lá na Itália. Qual foi a traição, Gabriel? Simplesmente ele negou que tropas brasileiras, descansadas e treinadas, ocupassem o norte da Áustria, expulsando os nazistas da Áustria. E os aliados não tinham mais condições. Por exemplo, o Churchill, por exemplo, os generais ingleses estavam com suas tropas exauridas, cansadas e mal aparadas. Resultado, tiveram que pedir ajuda do Stalin, comunista, para poder fazer isso. E o que aconteceu? Foi um massacre e estupro de mulheres. Crimes de guerra. Por quê? Por causa desse Castelo Branco, esses mascarinhas, esses bombons, esses generais traidores do exército brasileiro. Então as tropas brasileiras tiveram que retornar para o Brasil. As tropas estavam descansadas, estavam alimentadas, estavam treinadas. E não custava nada, nessa última parada, o Brasil foi oferecer ajuda aos aliados para expulsar os nazistas da Áustria. Mas o que aconteceu? Através de atos de traição desses generais brasileiros, esses covardes, esses traidores. Entendeu, gente? Eu não tenho pena não, gente. Eu não estou aqui para passar a mão na mão de ninguém, não. Tá? Eu não estou aqui para
ficar falando palavrinhas de educação, não. Ah, você está sendo muito mal educado. Ah, eu estou sendo. Estou sendo mal educado, sim. Por falar a verdade. Na cara desses generais, esses generaizinhos de quinta categoria, de sexta categoria, esses covardes. Não tem coragem de matar nenhuma formiguinha. Entendeu? Depois veio esse Geisel. Liberou toda a tropa de comunistas em 64, traiu a Revolução de 64, devolvendo o poder aos comunistas. Então tá aí, ó, a situação do Brasil, entendeu? O Congresso Nacional todo aparelhado, o Senado Federal todo aparelhado e o STF 100% aparelhado de comunistas. Aí estava, então, o povo brasileiro sozinho, indo às ruas, pedindo liberdade, liberdade, liberdade. Que liberdade é essa que vocês querem? De continuar na república de traidores? Essa república aí, mequetrefe aí de mentirosos? Que vocês querem? Certo, gente? Então, gente, para concluir a minha dialética de hoje, gente, eu espero que nesse 7 de setembro nós façamos uma reflexão do momento difícil que o Brasil está vivendo, onde o Brasil está numa encruzilhada de virar novamente escravo de poderes, de ideologias, principalmente ideologias que são os piores. Porque os poderes de ideologias têm poder militar e têm poder financeiro. E têm poder de dominação. E o povo sozinho não tem poder. O povo sozinho não tem poder para liberar uma saída de uma situação difícil como essa. Não tem poder. A única coisa que o povo pode ter é defender a si próprio comprando uma arma para se defender. Na hora que alguém entrar para escravizar ele e a sua família, ele poder atirar e se defender de uma sorte dessa aí. Mas logo, logo, essa lei das armas vai ser anulada no STF e no Congresso. Todas as leis conquistadas pelos conservadores vai ser restabelecida nos anos seguintes. E mesmo no governo Bolsonaro, se ele for reeleito. Tá certo? Então essas traições foram todas feitas por agentes militares, agentes políticos que traíram o povo brasileiro. No início eles dizem uma coisa, chega lá e eles fazem outra. Por quê, gente? Porque não tem um regime lindo, não tem um regime forte, não tem um poder moderador para defender o Brasil desses traidores. Certo, gente? Então, gente, eu espero que o Brasil, que Deus nos dê mais uma chance de nos libertar da República, nos mandando alguém com força política para liberar o fim da República. Nós temos que decretar o fim da República até 2030. Temos que ter coragem para decretar o fim desse regime espúrio, esse regime escravocrata que nos escraviza. E colocar no Brasil uma família honrada, uma família linda, que ama seu povo, que ama o povo brasileiro. Que ama o Brasil e o povo brasileiro. Certo, gente? Que Deus os abençoe a todos. Viva Dom Pedro I! Viva o Brasil, viva o povo brasileiro! Viva 7 de setembro, Ave Império do Brasil!